Shalom a todos os nossos irmãos, amigos que estão ligados conosco nesta manhã, manhã de culto, em que nós adoraremos ao Senhor, cultuaremos, celebraremos ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor, somos gratos a Ele, porque Ele faz de nós o povo seu, o povo escolhido, o povo que optou em servi-lo, adorá-lo, magnificá-lo, exaltá-lo. E vamos, nesta hora, ler a palavra do Senhor, as promessas do Senhor contidas na sua palavra. Todas são promessas para nós. E nós vamos ler em Salmos 9, nos versículos 9 e 10. Grande promessa para nós. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Verdade. E nós estamos vivendo num tempo angustioso, de angústias, né? Muitos povos, muitas nações, muitas pessoas. Mas o nosso Deus, Ele nos dá o remédio na sua palavra. Ele nos dá a tua promessa, a promessa dele para cada um de nós. Ele diz que não vai nos desamparar, que é o nosso refúgio em tempos de angústia, não é? E por isso que estamos alegres, nós somos gratos, nós louvamos a este Deus maravilhoso, que não nos deixa um só momento, que não nos deixa, que está sempre com os olhos postos sobre nós. A palavra dele diz que os olhos do Senhor estão postos sobre a terra, contemplando todos os moradores da terra. E nós glorificamos. Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. E nós exaltamos a ti, Senhor, porque tu és Deus, o Deus que não nos deixa na mão, um Deus que investiu em nós com alto preço, o sangue precioso do teu Filho amado Jesus sobre nós, por nós naquela cruz. E nós somos agradecidos a ti, porque se o Senhor Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui agora, Pai. Nós somos gratos a ti pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque nós temos em ti o refúgio, um lugar secreto onde nós podemos correr para ti, em tempos de angústia, em tempos de alegria. Lá o Senhor está nos esperando. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã tão linda de culto, em que podemos te cultuar, te adorar, engrandecer o teu nome. Somos agradecidos, Deus, que muitos dos teus servos estão aqui linkados, estão dispostos a ouvir a tua palavra, os nossos amigos. Muito obrigada, Senhor. Louvamos o teu nome. E engrandecido sejas tu para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora estaremos recebendo mais do Senhor, mais da palavra dele, através da nossa irmã Ana Alves. Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui reunidos nesta manhã de culto, nesta manhã que vamos estar cultuando o nosso Deus único e verdadeiro, ao Deus majestoso, poderoso, ao nosso Pai querido, ao nosso Deus amado. E vamos estar com os nossos corações abertos para nos expormos à palavra do Senhor. Antes de nós lermos o nosso texto, né, o nosso texto base para a mensagem, nós vamos estar orando mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor nosso Deus. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, que temos de estar transmitindo, ó Deus, sendo mensageiros, ó Deus, da tua palavra, Pai. Senhor, que ela venha estar falando, Pai, aos nossos corações de uma maneira profunda, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos revelação, ó Pai, da tua palavra neste culto, ó Pai, para que realmente, Senhor nosso Deus, a tua palavra, Deus, não venha ficar apenas na nossa mente, mas que venha, ó Deus, o mais profundo, Deus, do nosso espírito, ó Pai,
trazendo-nos, ó Deus, transformações, ó Deus, a cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos em tuas mãos, ó Pai. E abençoe, Deus, a cada um que se expor neste momento, que já está linkado conosco, aqueles que vão entrar em outro momento, Senhor. Mas, Senhor, que a tua palavra venha estar falando, Deus, a cada coração. A ti, Pai, nós te rendemos honra, glória, louvor e toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e amigos, o tema de hoje é intimidade, lugar secreto. E eu tenho aqui 2 textos base para esta mensagem. É João 17:3, que diz assim: E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Na versão A Paixão, este mesmo versículo, esse mesmo texto, diz assim: a vida eterna significa conhecer e experimentar você como o único Deus verdadeiro, e conhecer e experimentar Jesus Cristo como o Filho que você enviou. E o segundo texto, porque eu acho que eles se complementam, é o Salmo 25:14, que diz: O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Também na versão A Paixão, esse mesmo texto está escrito da seguinte forma: há um lugar privado, reservado para os amantes devotos de Yahvé, onde eles se sentam perto dele e recebem os segredos da revelação de suas promessas. Nesses 2 textos que nós lemos, nós podemos destacar aqui algumas palavras chaves. Em João tem conhecer, e na versão amplificada, conhecer e experimentar. E no segundo texto, no Salmo 25:14, está assim: o Senhor confia os seus segredos e dará a conhecer a sua aliança. Isso nos remete, isso nos fala a intimidade. E olhando no Aurélio Online, o dicionário Aurélio Online, sobre a palavra intimidade, eu destaquei aqui o seguinte: caráter do que é íntimo, secreto, amizade íntima, em que há muita proximidade, confiança. Intimidade é conhecer e ser reconhecido, certo? Um amigo íntimo é alguém que nos conhece de uma forma profunda, porque anda com a gente. E à medida que anda com a gente, que convive com a gente, vai havendo um conhecimento maior do outro, certo? E, obviamente, vai havendo um nível de confiança maior também. Intimidade é relacionamento. É uma via de mão dupla, certo? Se é um relacionamento, não pode ter só um lado. Existe os 2 lados, certo? E nos tornamos íntimos, exatamente convivendo, andando com essa pessoa. E, portanto, quando eu falo aqui de intimidade, e eu digo que os textos que nós lemos nos remetem a essa palavra,
e no decorrer da mensagem a gente vai estar meditando sobre isso. Eu não estou falando aqui de intimidade como se vê hoje em relação às redes sociais, por exemplo, né? É que muitas vezes a pessoa diz ter 1.000 seguidores, 2.000 seguidores e às vezes muito mais seguidores, mas nem sempre esse número, né, de seguidores, esses milhares de seguidores, vão representar exatamente uma amizade verdadeira. Não é isso? Quando se tem, por exemplo, um fã-clube de uma celebridade, vamos pegar aí mais um exemplo, né? Os fãs dessa celebridade, dessa personalidade, eles podem conhecer muito sobre a quem eles idolatram aí, né? Saber seus gostos, a cor preferida, o prato preferido, enfim, muitas coisas, muitos detalhes dessa celebridade, né? Seus hobbies, enfim, muitas coisas. Mas eles não convivem com elas no dia a dia. São fãs, admiradores. E aí eu pergunto, realmente conhecem essa pessoa? Participa da intimidade dessa pessoa? Creio que não, né? Creio que não. Então, intimidade realmente é um relacionamento profundo. E como diz o texto, né? Conhecer e experimentar. E como diz o Salmo 25, sentar-se perto, né? Achegar-se. E a pastora Nazaré, na série Um Altar para o Senhor, na mensagem cujo tema é intimidade, e vai aparecer aqui no card, depois os irmãos e os amigos, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, podem entrar depois e assistir não só essa mensagem de intimidade, mas também a série, né? Um Altar para o Senhor. Mas foi só um parêntese que eu abri aqui, voltando. Né? A pastora nessa mensagem ela diz o seguinte: intimidade é mais vivida do que aprendida. Ela é aprendida através da experiência. Intimidade é mais vivida do que aprendida. Então é no dia a dia, são nas ações, né? E às vezes na caminhada cristã, na vida cristã, nós achamos que andar com Deus, às vezes até inconscientemente, andar com Deus nessa intimidade, nos envolvermos nessa atividade, nessa intimidade, só aconteceu para aquelas pessoas chamadas lá, dos heróis da fé, ou de repente homens e mulheres, né, de Deus que tiveram aí experiências até sobrenaturais com o Senhor, né? São só para esses, é só para um grupo. E não é. É para nós também. Por outro lado, a gente também pode achar que tem intimidade com o Senhor, nos envolvermos nas atividades. Às vezes nós achamos que participar de uma conferência, de um seminário, de um congresso, até mesmo nos próprios cultos, a gente pode dizer assim, eu vou estar cheio do Espírito Santo porque eu vou na conferência tal. E isso está resolvido. Nós teremos vida cristã preenchida se tivermos envolvidos nisso tudo, participarmos disso tudo. Mas não é bem assim. Eu não estou falando, obviamente,
e participar de um congresso, estar num seminário, uma conferência, ir aos cultos. Isso é errado, de forma alguma. Né? Nem estou falando que você fazer essa afirmação, como eu disse há pouco, né? Vou na conferência tal, vou sair cheio do Espírito Santo. Não estou falando que você não possa sair. Não é isso que eu vou estar colocando aqui. Né? Mas nós não teremos essa satisfação plena em nosso espírito só porque participamos de um culto, de uma conferência. Podemos sair dali cheios do Espírito. Mas esse combustível, né? Porque às vezes a pessoa vai a um congresso e pronto, tá bom, acabou. Não preciso fazer mais nada. Mas não é assim. A vida espiritual, essa intimidade com o Senhor, ela tem que ser diária, ela tem que ser alimentada diariamente. Nosso corpo físico, nós temos que nos alimentar todos os dias. Senão vamos enfraquecer, adoecer. Da mesma forma, a vida espiritual. Nós só seremos satisfeitos plenamente nessa busca diária com o Senhor se nós estivermos buscando diariamente ao Senhor essa intimidade, essa comunhão com Ele e estarmos nesse lugar secreto, como nós lemos no texto acima. Né? Vou repetir. Há um lugar privado, reservado para os amantes devotos de Yahvé, onde eles se sentam perto dele e recebem os segredos da revelação de suas promessas. Então, essa busca por uma intimidade maior com o Senhor, como eu disse há pouco, né, falando sobre o que é intimidade entre amigos, ela é uma via de mão dupla, mas temos que caminhar com esse alguém para conhecê-lo, e à medida que vamos caminhando, vamos aprofundando esse conhecimento, aprofundando essa intimidade, aprofundando essa confiança, e da mesma forma é com o Senhor. Como disse o texto, sentarmos perto. Isso fala de chegarmos perto do Senhor. Amém? Oséias, no capítulo 6, versículo 6, ele diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Resumindo aqui, Deus não quer rituais, mas Ele quer o nosso coração, a nossa vida entregue a Ele, vivida para Ele. Amém? Voltando ao texto que nós lemos em João, conhecer e experimentar, conhecê-lo e experimentá-lo como o único Deus verdadeiro. Conhecer aqui não é de ouvir falar, não é acumular conhecimentos aqui na mente sobre o Senhor. Lógico, a gente deve saber sobre o Senhor, mas não é apenas para ficar aqui. É para vir para cá, para o nosso coração. Amém? Conhecer e experimentar o Senhor é ter um relacionamento com Ele, desfrutar da sua comunhão, experimentar. É uma constante busca pela presença do Senhor, andar com Ele como um amigo. E o texto que nós lemos no Salmo 25, 14, e aqui eu estou dando ênfase na versão A Paixão, há um lugar privado, reservado para os amantes devotos de Yahvé, onde eles se sentam perto dele e recebem os segredos da revelação de suas promessas, de sua aliança. Então, intimidade
é ir a esse lugar secreto com o Senhor. E aqui a palavra diz que é um lugar privado, reservado, onde podemos nos sentar perto do Senhor e recebermos os segredos das revelações de suas promessas. Nós podemos nos achegar ao Senhor e Ele nos dará a conhecer as suas promessas. E Ele nos dará a conhecer aquilo que está em seu coração. Queridos, é nós chegarmos para Ele também e nós escancararmos o nosso coração sem reservas. Entre a amizade de amigos, né, há uma intimidade. Não há formalidades. E essa palavra aqui é um privilégio para nós. Nós, os filhos de Deus, quem nós somos? Né? Humanamente falando, mas quando a gente se torna filho de Deus, ele diz que nós temos acesso a Ele. Isso é privilégio. Nós fomos chamados para estar com o Senhor. Nós fomos chamados para buscá-lo. E isso não é apenas para alguns, como eu disse há pouco. Porque às vezes a gente tem na consciência, quando a gente lê a palavra, a gente vê Moisés, a gente vê Davi, a gente vê o apóstolo Paulo, e poderíamos estar aqui dando outros exemplos, como também, olhando aqui, vamos olhar aqui para grandes homens e mulheres de Deus no século passado, né? A gente ler sobre eles, as experiências que eles tiveram na obra do Senhor, né? O que viram Deus fazer. E aí a gente às vezes acha que isso é só para alguns. Mas nós vemos na palavra aqui, se nós buscarmos ao Senhor, buscarmos essa intimidade, nós também temos acesso ao Senhor. Deus é um Deus de relacionamento e Ele deseja que todos nós o conheçamos intimamente, que não seja um conhecimento superficial, como eu citei há pouco um exemplo, né, de fãs de alguma celebridade, que às vezes até acham que conhecem muito. Conhece algumas coisas, é um conhecimento, é uma intimidade, entre aspas, né? É algo superficial. Mas Deus deseja que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Mas nós também temos que desejar isso. Não é automático. Isso é construído, relacionamento é construído, intimidade é construída. E às vezes também inconscientemente a gente acha que só quem de repente passou por alguma coisa, assim, vamos dizer assim, sobrenatural. Ah, esse então Deus fala com ele, né? Algo especial. Não. A intimidade é para nós hoje também, igreja. Mas, como eu disse, não, ela não é automática. Não basta ter uma religião, não basta a gente ouvir falar de Deus. Conhecer aqui no texto não é somente é adorá-lo, é conhecê-lo no nosso espírito, no nosso interior, crer nele, nas suas promessas, viver essa intimidade, essa comunhão diária com ele. Não é de domingo a domingo num culto, numa reunião da igreja, ou como eu falei há pouco, indo a eventos aqui, programas ali, seminários lá. Como eu disse, não estou falando, não sou contra isso, não estou falando que isso é errado, mas a intimidade realmente, a comunhão mesmo, para nós desfrutarmos com o Senhor, é muito mais que isso. Quando o véu do templo se rasgou, né, quando Cristo foi crucificado e o véu do templo se rasgou, significou que o sacrifício de Cristo ali na cruz, ele abriu caminho novamente para nós entrarmos na presença do Senhor. É através de Cristo, do sacrifício dele.
O nosso relacionamento tinha sido interrompido por causa do pecado. A palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Houve uma ruptura no nosso relacionamento do homem com Deus. Mas quando Cristo vem, esse relacionamento, nós temos acesso novamente através de Cristo. E foi por isso que Deus enviou Cristo para nos salvar, para nos trazer novamente de volta a Ele, para nós termos esse relacionamento com Ele novamente. Deus é um Deus de relacionamento. João 12, 42 a 43 diz assim: No entanto, havia muitos líderes judeus que acreditavam em Jesus, mas porque temiam os fariseus, mantiveram isso em segredo, para que não fossem ostracizados, ou seja, excluídos pela Assembleia dos Judeus. Porque eles preferiram a glória que os homens lhes podiam dar do que a glória que vinha de Deus. O que nós vemos aqui? Muitos líderes, eles creram em Jesus. Está ali, ó. Haviam muitos líderes judeus que acreditavam em Jesus, mas, porque temiam os fariseus, mantiveram isso em segredo para que não fossem excluídos do meio deles. Né? Por quê? Porque preferiram a glória que os homens lhes podiam dar do que a glória que vinha de Deus. Não é por aí o caminho, né? Não é por aí o caminho. Aqui, creram no Senhor, mas não aprofundaram, não mergulharam nesse relacionamento com Ele. Que optaram pela glória humana. Não é por aí nós devemos seguir. Mas, por outro lado, nós também temos exemplos bíblicos dessa busca pelo Senhor, dessa comunhão com o Senhor. Amém? No Salmo 91, nos 2 primeiros versículos, nós lemos assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar, morar, ter residência fixa. Por onde nós vamos, nós temos Deus conosco, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita conosco, através do seu Espírito. Aquele que tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, ele tem Deus com ele, através do Espírito. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo aqui é a ideia de segurança, de proteção. E o salmista ainda diz que é refúgio e fortaleza. Refúgio, nós podemos nos refugiar ali e estarmos seguros com o Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é visitar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ir à presença do Senhor, mas não de vez em quando. De repente, por conveniências. De repente, né, quando temos algumas situações difíceis, alguns problemas para resolver, ou uma doença, e aí a gente lembra do Senhor e vai a Ele. Habitar no esconderijo do Altíssimo não são essas buscas esporádicas por algumas conveniências. Mas habitar no esconderijo do Altíssimo também fala de intimidade. É esse lugar que nós podemos chegar e falar com o Senhor todos os dias. Isso requer busca,
isso requer disciplina, isso requer esforço, isso requer disposição, isso requer prioridade, isso requer entrega. Entrega. Não é de qualquer maneira. Não é em algumas situações, como eu usei a expressão, né? Visitar de vez em quando eu preciso. Não. É entrega, é busca, é um prazer, é privilégio estarmos buscando ao Senhor, estarmos buscando a sua presença. Amém, queridos? É privilégio. Um outro exemplo também na palavra está em 2 Samuel 5,19, que diz assim: Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Olha o quanto Davi era íntimo de Deus, como ele falava abertamente com o Senhor. Ele não foi ouvir a voz da sua alma, a voz dos seus sentimentos, a voz, de repente, de alguns que estavam ao seu redor. Ele foi ouvir a voz de Deus. Ele foi àquele lugar secreto, reservado, e sentou-se ao lado do Pai e expôs o momento que ele estava vivendo, a resposta que ele precisava para a ação seguinte. Né? Devo atacar os filisteus? Senhor, eu estou diante de uma encruzilhada aqui, né? O que é que eu faço? E ele colocou para o Senhor a situação. Então a gente vê aqui a confiança depositada naquele que podia dar a direção certa. Mas, irmãos, vocês acham que isso aqui foi automático, como eu disse há pouco? De repente, numa situação de emergência, de perigo, de angústia, a gente corre para os pés do Senhor. Foi assim com Davi ali? Não. Davi era um homem que buscava ao Senhor. E ele não conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas de ter experiências com o Senhor, de buscar, de adorar. Quantas vozes externas têm falado na igreja de Cristo hoje? Quantas coisas. É tempo de nós despertarmos, de nós acordarmos e buscarmos a presença do Senhor. Como eu disse, não foi automático o que Davi fez aqui. Esse detalhe aqui em Samuel, né, em 2 Samuel que eu contei, por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Diz a palavra. E no Salmo 42, versículos 1 e 2, nós vemos também, esse salmo aqui não é Davi quem escreveu, né? Mas tá assim: como o salmista, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como a corça anseia por águas correntes. Eu fui buscar por que a corça anseia por águas. E aí eu encontrei esse texto que eu vou ler aqui, e eu vou dar o crédito a janacmoreno.wordpress.com. Foi dali que eu tirei um texto que diz assim, abre aspas: a ânsia da corça por água vai além da sede.
ela precisa se lavar, porque seu odor atrai predadores. Ela corre por sua vida, anseia desesperada, gritando, correndo, buscando, farejando, com sede continuamente. Não se permite acomodar, foge do confinamento por água. Fecha aspas. E aqui o salmista diz que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E eu pergunto, o quanto nós estamos sedentos de Deus? Nós o temos procurado, como o salmista diz aqui? Temos tido esse desejo profundo, nessa busca profunda de ir cada vez mais fundo com o Senhor? Reflitamos sobre isso, irmãos. O desejo de Deus para conosco é de um relacionamento íntimo, é de um amigo que conversa, que dialoga, que exorta, que ensina, que explica. Isso é relacionamento. João 15,15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Deus decide revelar a sua aliança com aqueles que o temem. E temor aqui não é medo, é respeito, é reverência ao Deus Todo-Poderoso, majestoso, excelso, Criador dos céus e da terra. E aqui podemos ficar falando sobre o Senhor. Eu não chamo de servos, mas de amigos. Nós vemos aqui o Senhor colocando, né? Não chama de servos, mas de amigo. A diferença no relacionamento entre um servo e entre um amigo. O servo faz o que lhe é pedido e é privado de certos privilégios. Mas com o amigo é compartilhado os segredos do Pai. É lindo isso. É lindo isso. Nesse texto, né, vamos dizer assim, completa o que nós lemos no Salmo 25,14, onde o salmista diz que o Senhor confia os seus segredos e dará a conhecer a sua aliança com os que o temem, com os seus amigos, com aqueles que andam na presença do Senhor, que o buscam sempre. 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz que nós fomos chamados à comunhão com Cristo, ou seja, relacionamento com Ele. Porque comunhão fala disso, dessa intimidade, fala de relacionamento. Aleluia! Glórias a Deus por isso. É maravilhoso. Vamos refletir sobre isso. É uma bênção. Fomos chamados pelo Senhor para a comunhão com Jesus. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Como disse, isso não é automático. Esse relacionamento é construído. E o relacionamento com o Senhor, ele envolve busca, tempo, disposição, prioridade. Estou frisando isso, estou sendo repetitiva nisso. Entrega. Não é algo que acontece hoje, é aquilo que eu disse há pouco, né? Como se fosse um combustível, um energético,
e aí eu posso ficar vários dias, meses, aí depois eu volto novamente. Não, isso tem que ser prazeroso, estarmos buscando o Senhor, termos essa intimidade com o Pai, sermos chamados à comunhão com Jesus. Nós lemos no texto, né, de João 15:15, há pouco. Já não vos chamo servos, mas amigos. Mas observem o que está no verso 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vou repetir. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Esse privilégio tão grande não é por nosso mérito, mas apenas nos lembra, né, a condição pela qual Ele, o Senhor, nos recebe em favor e se digna a contar-nos entre os seus amigos. Como ele disse, né, um pouco antes do verso 14 também, em João 15:10, se você guardar os meus mandamentos, permanecerá no meu amor. Em Tito 2:11 ele diz, pela graça de Deus, nosso Salvador apareceu, ensinando-nos que, negando a iniquidade e os desejos do mundo, devemos viver sobriamente, retamente e piedosamente neste mundo. Então não é de qualquer forma. Deus nos chama, Deus nos quer. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, mas também não é chegar de qualquer forma. Construir esse relacionamento com Deus é buscando, é obedecendo em tudo. É desenvolvendo intimidade com Ele no dia a dia, desenvolvendo a fé. É vivendo uma vida de temor. Realmente é entrega no dia a dia. E possamos estar meditando nisso. Relacionamento com o Senhor, a construção desse relacionamento é orar. Orar também é relacionamento com Deus. E é estar nesse lugar secreto, como nós lemos no Salmo 24, né? Sentar-se perto dele. É chegarmos e falar com ele, abrirmos o nosso coração sem reservas, falarmos dos nossos planos, dos nossos sonhos ou daquilo que está nos atrapalhando, nos inquietando, nos angustiando. É conversar. Quando a gente encontra um amigo, a gente não tem sempre assunto com ele? Por quê? Porque há intimidade, há conhecimento, há carinho. Não é diferente com o Senhor. Nós não podemos chegar, às vezes as pessoas chegam com 1 minuto, 2, pronto, acabou. Não sei mais como, não tem mais conversa. Não tem mais assunto. Se nós formos íntimos do Senhor, sempre teremos. Então é orar, meditar na palavra. João 1:1, né, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. É aquilo que eu disse há pouco, não é ter só um conhecimento aqui na mente, mas trazer esse conhecimento para o coração e para experiências no dia a dia com o Senhor. Então é meditar na palavra. Eu costumo falar, quando eu trabalho, né, com os meus alunos, né, em relação até a interpretações, né, juntar sílabas não é ler e interpretar. Eu às vezes brinco com eles.
né? E eu digo aqui que meditar não é ler. Às vezes a gente pode ler. Se alguém perguntar o que você leu, não sei. É meditar, é trazer para nós, é refletir, é ruminar, né, a palavra. Adorar ao Senhor, declarar a majestade dele, a sua grandeza, seus feitos. Né? Nós temos a própria oração, né, de adoração, de petição, enfim. Então, a vida nessa busca de intimidade com o Senhor, ela envolve, né, tudo isso que eu falei. Está tudo, vamos dizer assim, num pacote. Né? Porque orar, meditar na palavra, adorar o Senhor, tudo isso envolve o quê? Esse tempo com o Senhor, esse desejo de estar com o Senhor, essa busca por Ele. Nós vamos ficar, é redundante até, né? Nós estamos falando aqui. Mas é isso aí. Então, muitas vezes hoje a igreja tem pego atalhos, mas nós devemos voltar para o caminho. A igreja de Cristo, muitas vezes, como eu disse, está ouvindo outras vozes. Tem muita coisa aí. E está acontecendo uma mistura. Felizmente, tem um povo de Deus acordado. Glórias a Deus por isso. Irmãos, não vamos pegar esses atalhos. O Senhor tem coisas a compartilhar conosco hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. E olha que tempo difícil. Há uma grande interrogação à nossa frente. Mas Deus quer compartilhar coisas conosco. Igreja do Senhor. Quer compartilhar individualmente, que a igreja somos nós, né? E quer compartilhar coletivamente. Mas, como eu disse, isso não vem de qualquer maneira. Nós temos que estar com os nossos corações voltados, com um desejo ardente no nosso coração, como vimos ali o salmista, como a corça anseia por águas. A minha alma anseia por ti, ó Deus. E é assim que nós devemos estar, sedentos pelo Senhor, por buscá-lo, para ouvir o que ele tem para nós nesse tempo, para a nossa vida, a direção dele. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor nos chama para uma comunhão com Ele. Que nós possamos refletir nessa manhã sobre essa palavra, sobre esse desejo que está no coração de Deus, que nós tenhamos essa intimidade com Ele. E como nós temos respondido a esse chamado, que Paulo fala aqui em Coríntios, e é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão com Jesus Cristo. Como temos respondido a esse chamado? É algo para eu pensar, para você que está aí pensar. Como está o meu relacionamento com Deus? Reflitamos nisso. Sou conhecida de Deus? Uma conhecida? Ou sou amiga de Deus? Você que está me ouvindo aí, você é um conhecido do Senhor ou um amigo do Senhor? Como vimos aqui na palavra. Talvez você chegou a andar com o Senhor, mas se afastou. Começou essa caminhada de intimidade com o Senhor e, de repente, as distrações do mundo o afastaram. Ou
você é aquele que busca apenas nos momentos de aperto? O Senhor só é lembrado nessas horas. Ou de repente, teve um encontro com o Senhor, não teve um encontro com o Senhor, digo, e só ouviu falar do Senhor, tem ouvido falar do Senhor, mas nunca parou para refletir. E se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, não teve nenhuma dessas situações, né? Mas que nesse momento, através dessa palavra, você tem sido tocado, fale para o Senhor, se achegue a Ele. Ele vai ter os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Fale para Ele, abra o seu coração. Fala com Ele, creia. Ele está pronto, Ele está de braços abertos para te receber. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, se você, ao ouvir essa palavra, se vê totalmente distante do Senhor, ainda não passou pelo novo nascimento, mas se você está com um desejo no seu coração agora de buscar ao Senhor, de ter essa intimidade com Ele, coloque isso para o Senhor. Hoje, agora. E se você também quiser entrar em contato conosco, vai estar aparecendo aqui na tela um endereço de e-mail para entrar em contato. Podemos estar orando por você. Ok? E se você que já passou pela experiência do novo nascimento, mas não tem desfrutado dessa comunhão íntima com o Senhor, tem estado distante, parou a caminhada, também esse é o momento de retornar. O Pai está com os braços abertos e pronto para ouvi-lo. Abra o seu coração. Fale para o Pai. Diga das suas dificuldades, daquilo que tem impedido você de ter essa caminhada, de estar nesse lugar secreto ao seu lado, contar as suas coisas, buscá-lo, adorá-lo, ter essa vida de intimidade, de oração, de meditação da palavra. Conte para ele das suas dificuldades. O véu do templo já foi rasgado, né? E o sacrifício de Cristo na cruz já abriu o caminho para a presença do Pai. Mas nós temos que dar o nosso passo. Amém, queridos? Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Busca, intimidade, experiência, entrega, renúncia, obediência ao Senhor. Reflita, querido irmão, querido amigo, fale com o Senhor nesse momento. Nós vamos estar ouvindo um cântico e coloque para o Senhor, abra para o Senhor o seu coração. Fale para Ele. Ele quer te ouvir. Deus te convida, me convida para sermos íntimos dEle. Ele tem prazer da nossa companhia. Ele deseja ter conosco um relacionamento de pai com filhos, onde não há barreiras e nem segredos, mas amor e total confiança. Que você leve essa palavra para esta semana, esteja refletindo e já comece. Você colocou para o Senhor hoje, né? Esse desejo, se você não estava fazendo antes de buscá-lo, nessa intimidade profunda, de desfrutar dessa comunhão profunda com o Senhor.
já comece agora, né? Nessa semana, que seja algo constante na sua vida. Amém? Nós vamos estar orando, encerrando o culto desta manhã, mas antes vou pedir a você que, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ok? E se já é inscrito, dê o like, né? Quem também está pela primeira vez, de repente, dê o seu like. Compartilhe essa mensagem. Ela falou o seu coração? Compartilhe essa mensagem com alguém, um ente querido, um amigo, para que ele também possa se expor, ter essa oportunidade nessa palavra. E não esqueçam de comentar. Fale aqui nos comentários dessa mensagem sobre ela, né? Isso é importante para que ela possa rodar, né? E chegar a muitos corações. Amém, queridos? Vamos então estar orando e encerrando o culto desta manhã. Pai querido, Deus amado, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos nessa manhã tendo a oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, é privilégio, ó Deus, sabermos, ó Deus, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, que também é o nosso Pai, que enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E através, ó Deus, do sacrifício de Cristo na cruz, Pai, pudéssemos ter acesso à comunhão contigo novamente. Todo aquele que crê, ó Deus, em Ti, que vai a Ti, que se rende a Ti, ó Pai. Jesus já quebrou, ó Deus, ali todo impedimento que o pecado colocou, ó Pai. E através de Jesus nós temos acesso a Ti. Obrigado, Senhor, por termos, ó Pai, esse lugar secreto contigo, de intimidade, de busca, de comunhão, de desfrutar da comunhão com o Pai amado. Obrigada, Senhor. E que nós coloquem no coração de cada um de nós esse desejo cada vez mais ardente da busca por Ti, da intimidade contigo. Nos leva, Senhor, a esse lugar. Nós queremos, Senhor. Muitas vezes, se nós olharmos a cada um de nós como igreja do Senhor, a igreja de Cristo na terra, Pai. Oh, Deus, às vezes estamos distantes, muito distantes ainda daquilo que nós devemos ser, Pai. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a chegarmos nesse lugar secreto, reservado, para nós estarmos contigo, Deus. Orando, Deus, a Ti, meditando na Tua palavra, adorando a Ti, abrindo, rasgando o nosso coração a Ti, ó Pai. De conversarmos, ó Deus. Ó Pai, que privilégio, ó Deus. Que isso possa ser realidade constante, ó Deus, em nossa vida. Esteja com aqueles, ó Pai, que têm passado por lutas, por dificuldades. Ajuda a vencê-los, ó Deus, para que chegue, Senhor, cada um, ó Deus, que tenha lá aquilo que tem impedido, Pai, de se achegar a Ti novamente. E por aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, ó Pai, não têm essa intimidade contigo, essa experiência do novo nascimento também. E hoje também, ao se exporem essa palavra, possa ser o dia da salvação dessas vidas, Deus. Abençoe, Deus, a cada um de nós. E muito obrigado, Deus, por essa manhã podermos estar meditando, Deus, na Tua palavra, compartilhando, Deus, da Tua palavra. Louvado sejas o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te
a ti, para ser e te guardar.